Acabou aquela história de que o Inter não vence há, 5 jogos? Eram 5 jogos, ele terminou a temporada passada com 3 derrotas seguidas, começou esse ano perdendo para o México no amistoso e empate com o Guarani em Bagé. A última vitória do Inter foi contra o Bragantino no ano passado, em novembro, quando venceu no Beira-Rio pelo placar de 4-1. Portanto, a vitória hoje também marca essa retomada de vitórias e a primeira vitória de 2025. E é só o começo do campeonato, muita calma nessa hora, segunda rodada do Gauchão, e o Inter conquista os primeiros 3 pontos, Diogo Olivier. Foi uma vitória com merecimento, né? A gente pode discutir bastante o lance do pênalti no final do primeiro tempo, em que medida isso influenciou no jogo, mas o fato é que o Inter, desde o começo, teve mais tempo a bola, tentou sempre atacar, correu mais riscos, buscando passes entre linhas, o Juventude numa postura mais defensiva no primeiro tempo, com 2 linhas de 4 dentro do seu campo, com a bola sempre tentando agredir, é verdade, fazia ali alguns gatilhos de pressão na hora de marcar alto, mas poucas vezes, mas o merecimento do Inter está aí, né? O Inter buscou sempre o resultado, o Antony não tem nenhuma defesa no jogo, tem uma finalização no alvo do Juventude, né? Não conseguiu finalizar, depois da saída do Gilberto menos ainda, né? O Talhari não conseguiu ser um jogador efetivo, né? Para incomodar a dupla de zaga do Inter. O Inter foi se ajustando no andamento do jogo, o Bernabé foi entrando mais na partida, o Alan Patrick a mesma coisa, e o Inter fez a sua vitória assim com merecimento. Agora, é uma vitória com um volume de jogo aquém do que o Inter precisa para uma temporada cheia, né? A gente falou muito isso no ano passado, quer dizer, a régua do Inter esse ano tem que subir. Se o Inter quiser de fato não ser apenas um coadjuvante na Libertadores e até no Brasileirão, a régua tem de subir. Coletivamente isso ainda não aconteceu, mas é o segundo jogo, o Inter perdeu alguns jogadores, né? Ele vai ter que ir encontrando soluções. Eu destacaria assim, do ponto de vista individual, 3 aspectos negativos primeiro, né? Um deles, o Aguirre, é uma questão que o Inter vai ter que verificar, dando mais alguns jogos e depois tentando fazer uma correção de rota, talvez, porque a característica dele é muito diferente da do Bruno Gomes e isso acabou interferindo no desempenho do lado direito do Inter, né? O Thiago Maia, eu acho aí mais grave, porque o Thiago Maia já está há bastante tempo, achei que com o Fernando ele teria ali um suporte para voltar a ser o Fernando de algumas partidas do ano passado, mas ele não foi bem novamente. Também não podemos ter sentenças definitivas, mas a continuar dessa maneira, daqui a pouco o Bruno Henrique está pedindo passagem, pode entrar no time. E por fim o Wanderson, que eu acho mais grave ainda, porque o Wanderson há muito tempo ele está no Inter, ele não consegue ser um atacante, sabe, de tentar, de buscar, de fazer o gol, da finalização, enfim, ele não consegue aproveitar as oportunidades que ele recebe, né? O Vitinho não deu para ver em que medida ele pode ser esse jogador para ajudar, né, até o Bruno Tabata voltar, mas uma ótima notícia para o Inter seria o Bruno Tabata não só voltar a treinar na segunda-feira, mas voltar a jogar, porque o Wanderson não está conseguindo tomar conta do lugar para fazer esse lado direito andar. Daqui a pouco o Bruno Tabata até ajuda um pouco o Aguirre a entrar mais no jogo, a não jogar apenas usando a linha lateral como referência, né, num jogo mais conservador, indo e voltando, fazendo alguns movimentos pelo meio. E os pontos positivos do Inter individualmente, obviamente o Vitor Gabriel, né, se jogar o que jogou hoje é titular do Inter. Se jogar o que jogou hoje, né, todo com regularidade. Olha, um jogador que tem virtudes assim no combate físico. Ele sofreu lá para dar um suporte ao Bernabé com o Enio lá pelo lado direito, conteve o Enio, né, que foi o jogador mais agudo do Juventude. Com a bola ele sai jogando, tenta o passe entre linhas, não é o zagueiro que só dá o passe para o lado ou para trás. Fez uma bela partida. Se continuar assim, o Inter resolve um problema pelo menos para a titularidade. E a volta do Fernando é outro ponto positivo, e o Alan Patrick melhorando, evoluindo, é algo fundamental para o Inter, né? Porque o Inter depende muito do Alan Patrick. Então, Vitor Gabriel, Alan Patrick e Fernando, pontos positivos individualmente, e o Aguirre, o Thiago Maia e o Wanderson, os negativos do Inter nesse segundo jogo. Existem muitas coisas, Vaguinha, que fazem um torcedor feliz no futebol. Uma delas é ter centroavante, e principalmente quando esse centroavante faz gol. O Borré fez 2 hoje, e aí tá tudo certo, né, Vaga? O Borré, ele foi muito importante em 2024, não pelos gols que ele fez. O Marcos pode me ajudar aí para falar sobre a quantidade de gols que ele teve em 2024. Eu acho que foi um ano onde ele calibrou o pé dele, mas não foram muitos gols. Ele foi muito mais importante na construção do time, no coletivo, né, na ajuda ao Roger
em construir o coletivo do Internacional. Foram 11 gols, Vaguinha. 11 gols, né? E tá certo. Em quantos jogos como titular? Deixa eu pegar aqui. Porque ele tinha ele tá com 13 gols agora em 32 jogos, né? Ele jogou contra o México, contra o Guarani e hoje contra o Juventude. Então no ano passado ele fez 29 jogos e 11 gols. Então, assim, ele foi muito mais importante na construção coletiva do time, né? Um jogador que tem muita participação. O torcedor que foi ouvido pelo Vini ali, dizendo que o Valência vai ter que suar muito para jogar nesse time do Inter, até suscita um debate aqui, né? É a mais pura verdade, né? É a mais pura verdade. O Inter que funcionou foi o Inter no 4-2-3-1 com o Borré de centroavante, jogando lá dentro da área. Primeiro jogo oficial do ano no Beira-Rio, o que acontece? O Borré cava um pênalti, bate e faz. E no segundo tempo, quando o jogo começa a ficar um pouco mais complicado, assim, o Juventude não impôs, assim, muita dificuldade pro Inter. Mas estava ali, né, rondando, escanteio, o Aguirre estava sofrendo lá do lado direito, né, uma barbaridade. O Giovani, atacante do Juventude, né, Diogo, que estava fazendo uma fumaceira por lá e tal, escanteio aqui, outro ali. Aí no contra-ataque, na saída, boa saída de bola do Antony, o Alan Patrick deu uma assistência, o Borré foi lá e fez o gol. Gente, eu sou fãzaço do Ener Valencia, eu adoro o Ener Valencia, assim, né, e compro várias brigas pelo Ener Valencia. Só que eu vou comprar muito mais briga pelo Inter. Para o melhor, para o Inter. E o melhor para o Inter é o coletivo funcionar. E essa ideia de jogo, no 4-2-3-1 com um centroavante. Não casou Ener Valencia e Borré. Essa aqui é a grande verdade. Então o Borré, sim, muito importante. E para ele fazer os gols é importante, né? A gente sabe que uma hora, mais cedo ou mais tarde, o torcedor vai cobrar gols do centroavante. E ele está fazendo os gols, e isso que importa nesse início de temporada. Quero só sublinhar o que o Diogo disse sobre o Vitor Gabriel. Defendi, inclusive em coluna em GZH. Não sei se tu lê a minha coluna, Diogo Oliveira, senão... Claro que leio, é uma rotina todos os dias, religiosa. Por favor. A tua favor. e do CCD, leia os dois. Sim, e eu defendi a titularidade do Vitor Gabriel por entender que... Primeiro que ele... Pra gente ver ele jogando contra um time de Série A, não foi muito exigido, é verdade. Mas mostrou bom posicionamento, boa saída de bola. Não tem aquele pavor, sabe? Vitão para Cleiton Sampaio. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vitão para Rohel. Como é que vamos sair daqui? A bola chegava no pé esquerdo. Sabe que eu vou discordar de Vossa Excelência? Eu acho que ele foi em parte exigido, porque, não no nível que precisa para Libertadores. Mas olha, no primeiro tempo, o Enio lá pelo lado direito incomodou pra caramba. Quando o eu falo assim, não foi muito exigido, né? Às vezes o Bernabé estava fora do lugar e ele que suportou ali. O Inter não enfrentou também o melhor Juventude dos últimos anos, né? Tava o Gilberto em campo, ele segurou a bronca. Isso. Teve uma boa intervenção, cortou uma bola para escanteio, subiu para defender, subiu na área do Juventude para cabecear. Em 2 ou 3 oportunidades se mostrou um jogador que tem muito bom posicionamento também. Então é uma ótima notícia. E as outras a gente, né, já sabe, né? O Bernabé, grande reforço do Inter para a temporada. Hoje jogou os 90 minutos, né? Mostrando que mais uma semana de trabalho aí, talvez ele já esteja no ritmo dos demais. E o Fernando, que é jogador de outra turma, que o Roger está cuidando muito bem dele. E aí entra a minha preocupação. Quando não joga o Fernando, quem é que vai entrar no lugar dele? Era o Rômulo. O Ronaldo entrou hoje, não dá nem pra gente, né, ser definitivo, não ser definitivo, mas não dá nem para fazer uma análise do que é o Ronaldo, mas eu já sei que a diferença do Fernando pro Ronaldo ou do Fernando pro Luiz Otávio é muito grande. Então é uma preocupação. A gente vai conseguir contratar um jogador, não é nem prioridade nesse momento, mas a gente teria que contratar um jogador para diminuir essa distância, porque o Inter com o Fernando é um e o Inter sem Fernando é outro.